Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre atividades lúdicas, tornando as aulas mais atrativas. E é possível ensinar com atividades lúdicas? Sim, claro, a resposta é sim. Muitas dessas atividades já são incorporadas no projeto pedagógico das escolas para melhorar o desenvolvimento dos estudantes. Não se trata de substituir o método tradicional de ensino, mas sim somar os dois modelos que irão desencadear em uma série de benefícios a longo prazo. Acompanhe nesta aula o que são essas atividades lúdicas, quais habilidades os alunos podem desenvolver e exemplos de como elas podem ser aplicadas em sala de aula. Pessoal, olha só, atividades lúdicas, elas referem-se a quaisquer tarefas que têm como objetivo produzir prazer durante a sua execução, ou seja, de divertir quem está realizando. Elas abrangem jogos, recreação, competições, representações e também possuem as seguintes características. Vamos ouvir? São os brinquedos ou as brincadeiras menos consistentes e mais livres de regras ou normas. São atividades que não visam a competição como objetivo principal, mas sim a realização de uma tarefa de forma prazerosa. Existe sempre a presença da motivação em si para atingir os objetivos. Pressupõe desafio, surpresa, e essa prática já era aplicada pelos filósofos gregos para ajudar os seus aprendizes. Nesse sentido, as brincadeiras e jogos podem e devem ser utilizados como uma ferramenta importante na educação atual. Entretanto, é preciso então prestar muita atenção na escolha da atividade, pois ela deve ter um objetivo claro para que os alunos possam ser direcionados corretamente e obter o aprendizado desejado. Você sabe como utilizar a BNCC na área das linguagens? Entenda tudo sobre esse assunto neste modelo de planejamento pedagógico que preparamos para você. Pessoal, a utilização das atividades lúdicas ultrapassa o sentido comum de brincadeira de criança, certo? Afinal, elas têm a finalidade de proporcionar maior interação entre os estudantes, desenvolver suas habilidades cognitivas e também ajudar na memorização, ok? Assim sendo, as principais habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos são, vamos lá, olha só, nós temos a coordenação motora, certo? Nós temos a comunicação, também é uma dessas habilidades, o raciocínio lógico, a percepção do espaço, a consciência corporal entra também, claro, a linguagem não poderia ficar de fora, não é mesmo? Criatividade, nós temos a imaginação, a familiaridade com os números, pessoal, entra aqui, o gosto pela leitura, a empatia, entre muitos outros, não é mesmo? E além disso, as atividades lúdicas também proporcionam alegria, diversão, lazer, motivação, felicidade e outros benefícios que melhoram a relação com si e com os outros. Até o momento, vimos o que são as atividades lúdicas e como elas impactam na habilidade dos alunos, ok? Mas agora nós vamos apresentar algumas dicas de como levar essas atividades para dentro da sala de aula. Pessoal, confira comigo aqui algumas das atividades que podem ser acrescentadas na rotina escolar. Vamos lá? Olha só, nós temos a primeira, que é a leitura. O desenvolvimento do hábito da leitura deve ser estimulado logo nos primeiros anos, certo?
Na escola, a criação de projetos de leitura se torna uma ótima forma de interação entre a turma e até, em alguns casos, uma breve discussão posterior sobre a história estudada. São muitas as dinâmicas que podem ajudar os alunos a se interessar pelo mundo das palavras. Veja agora alguns exemplos sobre esse assunto. Monólogo é dramatizado, ele entra como um teatro de bonecos, entra também o jogo de identificação de palavras e de interpretação. O caça-palavras, sim, o caça-palavras, nós temos também o desenho dos personagens, o clube do livro, sim, o clube do livro, um sarau, entre outras atividades importantes aí. Olha só, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a música. Semelhantemente ao que nós falamos anteriormente, claro, a música, seja lida ou seja cantada, ela é importante para aprimorar as habilidades de escuta do estudante. Também é trabalhada a linguagem e a alfabetização, além de apresentar alguns conceitos da matemática básica, como a contagem através dos passos musicais que compõem o ritmo, por exemplo. Vamos falar agora sobre a gamificação. Assim como a criatividade e a imaginação, o desenvolvimento do raciocínio lógico é essencial para o processo de ensino e aprendizagem. Bom, nesse sentido, os jogos eles desafiam a capacidade de síntese e organização dos alunos, fazendo com que o cérebro se desenvolva para abarcar toda essa experiência de funcionamento daquilo que se coloca no entorno. A gamificação também se torna uma grande aliada do ensino das ciências exatas, uma vez que existem problemas e exercícios matemáticos, entre outras atividades igualmente desafiadoras, possíveis de serem utilizados aí nessa metodologia. Nós também vamos falar agora sobre as oficinas. A oficina, pessoal, é uma oportunidade de vivenciar situações concretas e também são muito significativas com ênfase na ação, sem perder de vista a base teórica. Elas podem unir a brincadeira, a criatividade e a exploração. Além disso, permitem que os alunos interajam mais, permitindo a comparação entre experiências diversificadas, o que propicia uma abordagem reflexiva entre eles. O trabalho com as oficinas, ela permite mobilizar diversos temas e conteúdos a serem ensinados em pouco tempo de ação. Por isso, é bastante estimulante para aqueles que participam. Olha só, vamos para o próximo item, que são as gincanas. As crianças adoram as gincanas e elas são ótimas atividades lúdicas que podem ser utilizadas para ensinar enquanto os alunos brincam e também se divertem. Para evitar a dispersão, bastante comum quando eles estão organizados em grupos grandes, é recomendável que elas sejam compostas por provas simples e dinâmicas, garantindo aí um cumprimento mais rápido. E para elaborar uma gincana, é preciso preparar atividades bem divertidas, desafiadoras e que estimulem o trabalho em equipe. Vale a pena também fazer uma atividade interdisciplinar para que uma ou mais matérias sejam aí ensinadas, com ideias bem criativas de jogos e competições. Vejam aqui algumas sugestões de atividades para realizar em uma gincana. Esportes e cooperação. Nós temos a queimada, o futebol, vôlei, o cabo de guerra. Habilidades teóricas, nós temos o quiz, testes, provas de conhecimento. Brincadeiras e recreação, nós temos a corrida do ovo na colher, a dança da cadeira, o caça-tesouro. Olha só, pessoal, quantas ideias sensacionais para vocês.
Bom, assim, essas foram as nossas super dicas de atividades lúdicas para você, educador, para que você possa deixar as suas aulas ainda mais atrativas. Por hoje é só, até mais!